Espectadores de todo o mundo, sejam bem-vindos a mais um programa Fonte de Vida. Hoje trazemos um assunto muito importante na vida de toda pessoa que deseja ser vitoriosa. Na vida de toda pessoa que deseja alcançar coisas maiores. Estamos falando da fé. Hoje queremos trazer o assunto da fé. Queremos abordar o assunto da fé. Porque a essência do cristianismo é a fé. A essência do relacionamento entre o homem e Deus é a fé. A Bíblia nos diz claramente que a fé é a vitória que vence o mundo. 1 João 5,4. Então, se a fé é a vitória que vence o mundo, por que encontramos no mundo pessoas quebradas? Por que encontramos no mundo pessoas sofrendo? Por que encontramos no mundo pessoas que vivem uma vida de derrota, uma vida de fracasso? A Bíblia também nos diz, em Efésios capítulo 6, versículo 16, que a fé é o escudo com o qual podemos apagar os dardos inflamados de Satanás. É o escudo com o qual nós podemos apagar o fogo do inimigo. Então, se a fé é um escudo que pode apagar o fogo do inimigo, por que encontramos pessoas vivendo uma vida de fogo, ardendo no fogo do inimigo, ardendo no fogo de Satanás? Por que encontramos pessoas que buscam, não acham, que procuram, não encontram, que batem e a porta não se abre? Então nós viemos trazer este conceito de fé, viemos tratar este assunto para que a sua vida seja impactada com vitória, para que a sua vida seja impactada com poder. Mas antes de prosseguir, importa nós definirmos o que é a fé. Mas afinal, o que é a fé? O que é a fé? O que quer dizer a palavra fé? Nós vamos trazer aqui uma definição bíblica. Vamos tirar a definição da própria Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se nós tirarmos a definição de fé a partir da Bíblia, significa que estamos a buscar aquilo que é a mentalidade de Deus na definição da fé. E a palavra nos diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 até 3, diz o seguinte, que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que nós esperamos. É a certeza de que haveremos de receber o que nós esperamos. É a garantia do invisível. Vamos prestar atenção nesta definição. Primeiro fala-se da certeza de que nós receberemos o que pedimos a Deus. Depois fala de que não, há uma garantia do invisível. Isso nos remete à ideia de que a pessoa, quando pede alguma coisa a Deus, primeiro tem que crer, depois as coisas vão acontecer. Quando uma pessoa pede alguma coisa a Deus, tem que ter certeza, tem que visualizar aquilo que pediu, sabendo que já recebeu. Apenas à espera de que aquilo que é invisível se torne visível na realidade. Esta é a definição que a Bíblia nos dá. O próprio Senhor Jesus disse, e tudo quanto pedirem em oração, creiam que recebereis. É o próprio Senhor Jesus que nos diz que tudo quando nós pedimos em oração, devemos crer que iremos receber. Eu não sei se isto é verdade para você. Eu não sei se isto é verdade para a sua vida. Eu não sei se isto é aplicável para a sua vida. Mas o próprio Senhor Jesus disse, e tudo quanto pedires em oração, crendo recebereis. Então, por que nós pedimos muitas coisas a Deus e Deus não nos dá? Por que nós pedimos muitas coisas a Deus e nós não recebemos? Alguma coisa não está bem. Por que a fé é inútil para alguns e útil para outras pessoas? Porque quando nós olhamos na Bíblia, vemos homens que triunfaram usando a sua fé. Vemos Davi derrotando o Golias através da fé. Davi disse ao Golias, você vem a mim com espadas,
mas eu venho contra ti no nome do Senhor, e eu hei te vencer. Davi ainda não tinha lutado, mas ele já sabia que tinha vencido, porque tinha a garantia do invisível, tinha a certeza de que haveria de receber aquilo que pediu a Deus. E o que é que tinha pedido a Deus? A vitória. E na verdade aconteceu. Mas encontramos homens que foram derrotados também, mesmo conhecendo a Deus. Encontramos o rei Saul, ele estava ali com o coração derretido, com medo do Golias, mas Davi, aplicando a sua fé, ele venceu e resolveu o problema de uma nação. Então podemos encontrar aqui a explicação da razão por que a fé de alguns funciona e a fé não funciona em outras pessoas. É por causa da aplicação. A fé é prática. Nós temos que aplicar a fé. A fé é prática. A fé deve ser praticada. A fé não é intelectual. A fé não é lógica. As pessoas que vivem pela fé não vivem pela lógica. As pessoas que vivem pela fé vivem por esperança do invencível. Eles penetram no mundo vazio e de lá trazem coisas palpáveis para as suas vidas. É isso que a palavra diz em Romanos capítulo 4, versículo 17, que Deus torna o invisível possível, né? Torna o invisível possível. Então significa que tudo que você precisa está dentro de você, está dentro de você, mas você tem que aplicar a sua fé de modo que o invisível seja visível. Fé é prática. Eu quero lhe trazer mais uma outra definição. A fé é a moeda que compra recursos espirituais. Se você tem fé, você pode adquirir recursos espirituais de Deus. Mas se você não tem fé, você não pode adquirir, não pode mudar nada na sua vida. Quando uma pessoa vai ao supermercado e vai fazer compras, quer trazer produtos para a sua casa, a pessoa leva dinheiro, e quando chega lá no supermercado, ele utiliza o dinheiro que levou para adquirir produtos que serão úteis para a sua vida, para adquirir produtos de que necessita para poder satisfazer as suas necessidades. Então a fé é a moeda que compra recursos espirituais. Quando você vai a Deus para adquirir algum recurso espiritual, você tem que levar dinheiro, você tem que levar moeda, e em Deus a moeda é fé. Se você vai a Deus para ir comprar casamento, para ir buscar casamento, para ir buscar emprego, para ir buscar família, você tem que levar fé para Deus. E a Bíblia nos diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Mas as pessoas dirão: pastor, eu tenho fé, pois eu creio que Deus existe. Eu tenho fé porque eu vou para a igreja. Eu tenho fé porque eu leio a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Fé sem obras não te leva a sítio nenhum. A fé não é declarada. A fé é mostrada por obras. Você, se tem fé, mostra a sua fé por obras. Deixa eu lhe dar um exemplo muito claro. Há pessoas que vêm a Deus e dizem: meu Deus, eis-me aqui, estou doente, sara-me, Senhor. E quando diz amém, já está a ligar para saber qual é o melhor médico para aquele tipo de doença que tem. É fé isso? Se você orou e tem fé, pediu a Deus para lhe curar, qual é o problema? Não tem certeza? Já está ocupado arranjando soluções para a sua doença, quando você já apresentou a doença a Deus. Então isso nos mostra claramente que não há fé. Quando uma pessoa começa a chuviscar, este é um exemplo que eu ouvi do grande homem, o falecido profeta T.B. Joshua. Ele dizia que um homem orou quando estava a chuviscar: ah, Deus, mande parar a chuva porque eu quero ir trabalhar, que a chuva pare. Mas quando disse amém, foi buscar a sombrinha lá no quarto dele. Então carregou sombrinha e saiu para a rua. É um homem que não tem fé. Já orou, pediu a Deus para parar a chuva, mas está preocupado com a solução para a chuva, que é a sombrinha. Onde está a sua fé? A fé não é fala. A fé não é discurso. A fé é prática. Fé é esperar em Deus. Fé é orar e depois ter a certeza e a convicção de que Deus está ocupado preparando a resposta para você.
Então, se Deus está ocupado preparando a resposta para mim, eu não tenho por que me preocupar. Eu apenas tenho que esperar no Senhor, que no tempo certo, na hora certa, no dia certo, Ele trará a resposta para mim. Enquanto eu estou à espera da resposta, eu devo glorificar ao Senhor, eu devo louvar ao Senhor. As outras pessoas dizem que têm fé, mas não são objetivas nos seus pedidos. Uma pessoa vai a Deus, diz: meu Deus, eis-me aqui, abençoa-me, Senhor, com casamento. Eu quero casar, tenho uma esposa, tenho um esposo. E Deus não responde. Porque essa oração foi feita, mas não carrega fé, não carrega objetividade, porque fé é objetiva. Então há pessoas que estão orando há 10, 15, 30 anos, pedindo a Deus para lhes dar família, pedindo a Deus para lhes dar marido, para lhes dar esposa, e não recebem nada. Por quê? Porque Deus não quer falhar. Deus não quer te dar aquilo que você não quer. Deus quer te dar aquilo que você quer. Quando a gente lê a palavra em Jeremias 29, 11, a palavra diz que eu conheço o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Não é um pensamento de guerra, mas um pensamento de paz, para vos dar o fim que vocês desejam. Veja só, Deus quer lhe dar aquilo que você quer, mas você, quando vai orar, você, quando vai pedir a Deus, nunca diz a Deus objetivamente o que é que você quer. É por essa razão que Deus não responde à sua oração. Então, o que é que deveríamos fazer? Essa é a pergunta que eu sei que está me fazendo aí. Se uma pessoa vai pedir um marido, você devia ter cuidado no seguinte: Deus, estou aqui, eu peço um marido, um homem com 1,80 m de altura, um homem branco ou negro, um homem que seja um motorista ou um cantor, depende da profissão que você gostaria que teu marido tivesse. Entrega a Deus as características do homem que você quer. Então, depois de Deus receber as características do tipo de homem que você quer, Deus há de mandar o seu grande exército, os anjos, para darem volta em todo o mundo, para localizar aquele homem que você quer, para localizar o homem com as características que você indicou ao Senhor. Você quer uma esposa? Diga ao Senhor que tipo de mulher você quer. Eu quero uma mulher alta, magrinha. Quero uma mulher que seja cantora. Quero uma mulher. Indica as características e Deus vai lhe dar aquilo que você quer. Se Deus ainda não respondeu a sua oração até hoje, é porque você não foi objetivo no seu pedido. Algumas pessoas dizem: Deus, abençoa a minha vida, abençoa o meu negócio. De que maneira? Seja objetivo. Diga: Deus, me abençoe concedendo-me emprego. Deus, me abençoe fazendo crescer o meu negócio, aumenta-me clientes. Indica-me, Senhor, os fornecedores que têm baixo preço para que eu tenha maior lucro. Seja objetivo. Jesus pergunta ao cego Bartolomeu: o que queres que eu te faça? Bartolomeu não deu rodeios. Bartolomeu disse claramente: Senhor, eu quero voltar a ver. E muitas pessoas, quando fazem oração, deixam para Deus. Você pergunta: que tipo de casa você quer? Deus me dá a casa. Que tipo de casa você quer? Não, isso Deus vai decidir por mim. Quem disse que Deus vai decidir? Não, diga ao Senhor: Pai, eu quero uma vivenda com 3 quartos, com uma piscina. Quero uma vivenda ou um rechão, primeiro andar, ou um prédio. Diga exatamente o que você quer para Deus te dar aquilo que você quer. Isso chama-se fé. Isso chama-se fé. Isso chama-se fé. Enquanto nós não formos objetivos, a nossa fé não há de funcionar. Algumas pessoas dizem: sim, eu tenho fé, eu sou objetivo, eu digo a Deus claramente o que eu quero, mas Deus não me responde. Então a minha pergunta é a seguinte: como é que é a sua conduta para com Deus? O seu caráter, a sua vida espelha a vontade de Deus? A Bíblia nos diz em Tiago 4: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Como é que você está pedindo? Uma pessoa diz que tem fé,
mas tem 3 namoradas. Uma pessoa diz que tem fé, mas tem 20 maridos. Uma pessoa diz que tem fé, mas continua roubando na estrada, na rua, à noite, não dorme, está assaltando casas. Uma pessoa diz que tem fé, mas continua desrespeitando os pais, continua vivendo uma vida errada, uma vida que não agrada a Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa muito simples: a fé é espontânea, a fé vem de ouvir a palavra de Deus, e quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e crê em Deus, tem que viver de acordo com aquela palavra. Enquanto você não viver de acordo com a palavra, a sua fé não há de funcionar. A sua fé não há de funcionar. Você há de jejuar 72 horas, 1 mês, 6 meses, a sua fé não será útil para você. Por quê? Porque você não está alinhado à vontade de Deus. Para que a fé funcione, é preciso que o homem esteja alinhado à vontade de Deus. Se disser Deus, não fofoca, não fofoca mesmo. Se Deus disser, deixa esse amigo que é drogado, que fuma suruma, que bebe cerveja, chilar, você deixa essa pessoa. Você obedece a Deus e Deus vai olhar para você e te abençoar. A palavra nos diz que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é detestável diante de Deus. Provérbios 28:13. Então, se você não ouve a palavra, se você não obedece a Deus, até a sua oração é detestável. Mas eu quero que a gente vá profundo neste assunto. A palavra nos diz em Isaías 59, 1-2, que a minha mão não é curta, de tal maneira que não possa te salvar, nem o meu ouvido está entupido para que eu não possa te ouvir. Qual é o problema? O vosso pecado faz separação entre mim e vós, de tal maneira que mesmo orando eu não possa vos ouvir. Então vamos lá prestar atenção a este versículo. Qual é o problema que Deus está apontando aqui para nós termos resposta, para termos falta de resposta às nossas orações? O pecado. Deus é claro. Diz que o vosso pecado faz separação entre mim e vós, de tal maneira que mesmo orando eu não possa vos ouvir. Deus está dizendo que o vosso pecado está criando um curto-circuito na fé. Há pecado, a fé não funciona. Quando há pecado, a fé não funciona. Quando há pecado, a oração não é respondida. Então, se você quer ver a sua fé sendo útil para você, começa a decidir viver de acordo com a palavra de Deus. Começa a quebrar o poder do pecado na sua vida. Não é Deus que virá quebrar o poder do pecado na sua vida. Não é Deus que virá para lhe afastar do caminho errado. Não. Lembra-se do que Deus disse a Caim. Disse Caim: o pecado está na porta do seu coração para te derrotar, mas você pode vencer o pecado fazendo o bem. Não há outro caminho para vencer o pecado, é fazendo o bem. As pessoas te odeiam, você tem que amar as pessoas. As pessoas falam mal do seu nome, você tem que falar bem das pessoas. As pessoas te prejudicaram, você tem que perdoar. É o que a Bíblia nos ensina. Nós podemos derrotar o mal fazendo o bem. Estamos falando da fé. Você quer que a sua fé funcione? Então apresente frutos de fé. Frutos de fé. E onde estão os frutos de fé? Uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. O rei Nabucodonosor da Síria rodeou Israel para atacar durante 2 anos e houve fome. E quando o povo estava fraco, ele entrou para atacar, para saquear aquele povo. Você pode ler isso na Bíblia. Então o rei Zedequias chamou o profeta Jeremias e perguntou: o rei Nabucodonosor vem para me atacar. O que é que vai acontecer aqui? Será que nós seremos derrotados? E o profeta Jeremias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, renda-te ao rei Nabucodonosor. Eu farei que ele seja propício para com vocês e vos deixará viver na vossa terra. Mas você tem que se render. Mas se você não se render,
A cidade será tomada, a sua família será destruída e todo o povo irá para o cativeiro. Veja só a mensagem do profeta. E quem solicitou esta mensagem foi o rei Zedequias. O que acontece é que o rei Zedequias, quando viu esta mensagem, ele não levantou a fé no seu coração para confiar na palavra de Deus que recebeu por meio do servo de Deus, o profeta. Então, quando o rei Nabucodonosor entrou em Israel, então o rei começou a ver os seus soldados a fugirem, começou a ver a população a fugir, e ele ficou sozinho. Então veio a dúvida, veio o medo. A fé entrou em curto-circuito. Lembra-se, meu irmão que está me ouvindo agora, lembra-se, minha irmã que está me ouvindo agora, que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que nós pedimos. Ele tinha pedido segurança, ele devia ter fé de que mesmo entrando o inimigo, eu estou seguro em Deus. Estamos entrando num outro conceito. A fé não está baseada na minha escuridão presente. A fé não está baseada na minha situação presente. A fé está baseada naquilo que Deus prometeu. Então o rei entrou em curto-circuito de fé e começou a fugir também. Mas tinha sido dito pelo profeta para não fugir, para se render, que o rei Nabucodonosor não ia tomar a cidade, que ia salvar muita coisa. Perdeu a fé, começou a fugir. Então o rei Nabucodonosor mandou a sua tropa para ir atrás do rei Zedequias. E quando capturaram a ele, trouxeram a ele toda a sua família. A Bíblia nos diz uma coisa muito importante. Eu quero falar do perigo de você entrar em curto-circuito na fé. O perigo de você perder a sua fé. Então a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor mandou executar todos os filhos do rei Zedequias à frente dele. Não sei se estás a imaginar o filme. Alguém vendo os filhos sendo executados, ver os seus filhos a morrer, a serem cortados pescoço pela espada. Quando acabaram de matar os filhos do rei Zedequias, pegaram no próprio rei, lhe vazaram os olhos, tiraram os olhos e lhe levaram para o cativeiro na Babilônia. Por que essas coisas todas aconteceram? Coisas tristes. Não é porque Deus deixou de proteger o rei. Não é porque Deus se afastou do rei. Não. Ele entrou nessa situação vergonhosa, nessa situação triste, porque perdeu a sua fé. É o que acontece na sua vida. Você está enfrentando problemas maiores. Você está vivendo uma vida de fracasso. Você está derramando lágrimas todos os dias, está chorando, é notícia mata em cima, uma em cima da outra. Por quê? Porque você perdeu a sua fé. Já não há mais fé no coração. Pode existir intelecto. E eu quero lhe dizer o seguinte, que há pessoas que têm fé para ensinar a palavra de Deus. Têm fé para falar de Deus, mas não têm fé para resistir no dia mau. Isso não é fé. Isso não é fé. Eu oro para que Deus toque o seu coração, para que Deus levante uma fé firme no seu coração. Os discípulos disseram a Jesus: aumenta a nossa fé. Então eu espero que seja essa oração que você está fazendo agora. Senhor, aumenta a minha fé. Porque se a sua fé subir, você pode começar a resolver os seus problemas agora. Você pode começar a resolver a sua vida agora. Você pode caminhar em cima das águas agora. Foi o que aconteceu. Quando Jesus vinha ao encontro dos discípulos, eles pensavam que era fantasma. E ele disse: não se preocupem, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu, me manda andar em cima das águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro levantou fé. Ele pisou a água e caminhou em cima das águas. Então você pode caminhar sobre as águas. Você pode saltar muralhas. Você pode dar volta nessa história negativa e transformá-la numa história positiva, se você tiver fé. Sabe por quê? Porque Jesus disse: se tiveres fé, podereis dizer a este monte: sai, lança-te no mar. Se não duvidar, crer que aquilo que disse irá acontecer, assim será. Se não duvidar, mas acreditar que aquilo que saiu da sua boca
irá acontecer. Assim será. Esta palavra é verdadeira e digna de confiança. Você precisa levantar fé, saber que todo o seu pedido tem resposta em Deus. Saber que Deus te ama. Deus se agrada de você, mas para você agradar a Deus, você tem que levar a fé quando vai no trono da graça. Que o Senhor abençoe a sua vida. Eu estou orando por si agora para que a sua fé cresça e comece a ver mudança no seu caminho. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esta palavra. Que a fé dessa pessoa, desse irmão que está me ouvindo agora, seja aumentada agora, meu Deus, de tal maneira que se abra uma porta das maravilhas nas suas vidas. O Senhor disse que nós temos tudo quanto nós pedimos crendo. Meu Deus, eu oro pela fé dessa pessoa, meu Deus, seja aumentada em nome de Jesus. Tudo aquilo que se levantava para roubar a fé, seja aniquilado em nome de Jesus. Seja aniquilado em nome de Jesus. Seja aniquilado em nome de Jesus. Que essa fé, meu Deus, seja uma fé operante. Uma fé que não se baseia nas emoções, porque as emoções mudam. Mas uma fé que se baseia nos factos. E o facto é de que Jesus Cristo, desde o dia que morreu na cruz, transferiu a vitória para o seu povo. Meu Deus, toca a família desta pessoa. Toca o emprego desta pessoa. Toca os negócios dessa pessoa. Toca todas as áreas da vida dessa pessoa. Haja mudança em nome de Jesus. Meu irmão, eu gostaria de terminar deixando-te uma palavra muito forte. Deixa de olhar para aquilo que está acontecendo na sua vida. Levanta a fé e olha para Jesus. Deixa de se ocupar pensando naquilo que está dando errado na sua vida. Começa a colocar a sua oração de fé em Jesus e veja a sua vida mudar. Fé é prática. Você tem que praticar, tem que orar e esperar em Deus. Tem que orar e glorificar a Deus. Então a sua vida será diferente. Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus Cristo. Até o próximo programa. Não se esqueça de dar o seu like. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para que você continue recebendo os nossos recursos espirituais. Que Deus lhe abençoe de hoje para sempre. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Siga a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube Cristo Acolhedor. CEA TV, abrigo seguro.